presença hoje para destacar a sua expressiva vitória nas urnas e esse desafio que se inicia a partir do dia 1º de janeiro, mas que já sabemos que a partir do momento que saiu a sua vitória, o trabalho já começou. Boa tarde, Diogo. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a toda a equipe do Fato Atual, aos nossos espectadores no dia de hoje, em especial você que nos acompanha lá da nossa querida Canelinha. É sempre um prazer falar da nossa cidade, falar das eleições e da projeção de futuro que temos para Canelinha. Diogo, tive a oportunidade de conhecer um pouco sobre a sua história. O senhor é advogado, tem um histórico de política na família, mas para aqueles cidadãos do Vale que ainda não te conhecem, se apresenta ao pessoal de casa o mais novo prefeito do município de Canelinha. Diogo Francisco Alves Maciel, tenho 37 anos, sou casado com Elaine Cristina Busnardi, sou pai da Sofia. A minha família possui há mais de 40 anos um escritório de contabilidade e de advocacia em Canelinha, né? Sidney Maciel e Eli Alves Maciel, irmão da Carol, da Caroline, tio da Manu e cunhado do Marlon. Minha família tem um histórico, até nessa eleição a família estava em 3 disputas, né? Perdemos na cidade de Imbuia, mas ganhamos na cidade de Tuporanga, meu tio Gervásio Maciel, que já foi deputado, já havia sido prefeito em Tuporanga, e claro, ganhamos também em Canelinha. Em que momento nesta trajetória você decidiu ingressar na política, colocar o seu nome à disposição e ser agora então o prefeito do município de Canelinha? Em 92, né, o meu pai foi candidato a prefeito, foi derrotado naquela oportunidade e sempre a derrota, lógico, né, traz toda uma tristeza, um abatimento. E naquele momento eu ainda comentei com ele, né, dei um abraço no pai quando ele chegou e disse para ele ficar tranquilo que um dia eu seria prefeito de Canelinha, né? Lógico que ainda criança, mas sempre tive esse interesse político, né? Já havia sido, ainda sou advogado, né, da Câmara de Vereadores de Canelinha. Sempre tive essa militância política, fui por muito tempo presidente do partido. E sempre alimentei essa vontade, esse desejo. Eu acho que todo político que se preza, ele tem que ter esse interesse em ser o prefeito da sua cidade, né? Ser o gestor maior do município. E com essa vontade vim trabalhando, montamos o PSL, né, em Canelinha. A criação em si, o início do PSL eu não estava presente, mas quando da formalização, de toda a estruturação, de colocar o partido realmente no papel, né, eles precisavam de um advogado e eu precisava de um partido. Então fizemos esse casamento e a urna mostrou que foi um casamento muito feliz. Canelinha, historicamente, se dividia entre 2 lados nas eleições. O seu partido, o PSL, entrou com uma terceira via. A sua eleição foi a confirmação de que realmente a população desejava mudança e renovação na prefeitura municipal? Sim, sim. O que mais ouvíamos, né, durante a campanha era esse apelo da comunidade, né, de que precisávamos ter uma alternativa, precisávamos ter uma mudança para Canelinha. É lógico, durante até a própria campanha a gente sempre disse que queríamos estar prefeito e vice de Canelinha, não apenas por uma questão de idade, por uma questão de sermos mais novos, de uma renovação pura e simples, né? Nós queríamos e estamos prefeitos hoje de Canelinha porque queremos agregar um conhecimento, queremos renovar a forma de fazer política em Canelinha, a forma de administrar a nossa cidade, dar um dinamismo maior à nossa cidade. Eu até te peço desculpa que cheguei um pouco atrasado hoje para a entrevista, que nada, mas é que estava com o gerente regional da Caixa e com o gerente aqui de Tijucas, né, com o Geo e com o Adelcio, tratando dos assuntos da prefeitura e, entre outras informações, eles nos repassaram que a Caixa, né, através do governo federal, lógico, de emendas e subvenções e contratos, convênios com a prefeitura, ela repassou durante 2020 2.110.114 mil, se eu não estou enganado. Só nessa nossa primeira viagem a Brasília, através de um deputado, o deputado Fábio, nós trouxemos uma emenda de 1 milhão. Então, a perspectiva que temos para Canelinha, para o futuro de Canelinha, como eu disse, o dinamismo, a celeridade que queremos dar à nossa cidade, ela passa muito por isso. A gente precisa fazer com que Canelinha apareça realmente na política nacional, no cenário nacional,
para que a gente cobre dos deputados, senadores, governador, presidente, o voto que foi dado a eles na urna. E além disso, claro, precisamos estar ativos, né, cadastrando os nossos convênios, mantendo os serviços com uma boa qualidade também na nossa cidade, porque não serão só as obras ou o que vem de fora que terá a nossa atenção. A gente precisa também dar uma atenção especial às atividades que são desenvolvidas por dentro de Canelinha, nossa educação, nossa saúde, as obras e as atividades dos SEMAIs, e é isso que o povo esperava. Esse foi o voto de confiança, o voto na mudança que o eleitor de Canelinha deu. Ele cobrava muito disso. A nossa cidade ela ficou, de certa forma, encaixotada entre Tijucas e São João. Então, aquele déficit de infraestrutura acabou causando a sensação de Canelinha virar uma cidade dormitório. Mora em Canelinha, mas trabalha em São João, trabalha ou estuda em Tijucas, acaba indo estudar em Brusque, outras cidades. E aquele profissional que nasceu e cresceu em Canelinha, ele acaba, quando ele passa a contribuir, quando ele tem um serviço a oferecer, ele passa a oferecer a outra cidade. Então, esse e muitos outros são os anseios que o nosso eleitor tinha, e é o que a gente vê que a realidade, o pensamento, pelo menos a esperança do nosso município começa a mudar. Diogo, o seu vice, Antônio Carlos Machado Júnior, também é advogado e atuou como vereador no município de Canelinha. O quão essa experiência dele e a parceria entre vocês pode ser produtiva nessa nova gestão que assumirá o município de Canelinha? Já foi uma parceria muito produtiva durante a campanha, porque, como tu falasse antes, Canelinha tem muito ferrenha aquela situação, cola branca, cola preta, e essa nossa união já foi uma prova lá na campanha que a gente pretende acabar com essa disputa. Lógico, a disputa eleitoral ela existe, né? São 2, 3 partidos e todos pregam o melhor para Canelinha, todos desejam o melhor para Canelinha e querem ganhar. Mas a gente não pode mais ver isso como inimigo. Então, essa aproximação, eu era de um lado político, o Júnior era de outro lado político, né? Isso nos deu força na campanha e eu tenho certeza que isso nos dará força na administração. Porque queremos realmente isso, queremos ter forte essa questão de que precisamos fazer uma política sem bandeira em Canelinha, uma administração sem bandeira. A gente precisa administrar para todos e vamos precisar, lógico, da ajuda de todos. Dos 9 vereadores, né, que foram eleitos agora, dos nossos secretários, dos ex-vereadores que porventura não conseguiram a sua reeleição, mas que possuem muita força política ainda junto ao seu deputado, ao seu senador. Né? Nós precisamos dessa união. É lógico, cada um buscando da sua forma, né, auxiliando na sua área de preferência. E o conhecimento agregado do Júnior. Desde antes, quando era funcionário ainda da Assembleia, passando pela Câmara de Vereadores e agora à frente da pasta da assistência social, que ele também não será pura e simplesmente o vice-prefeito, ele também será um secretário municipal. Tenho certeza que só tem a agregar, só tem a somar e contribuirá aí com o sucesso da nossa administração. Prefeito, o senhor assumirá oficialmente o cargo a partir do dia 1º de janeiro. No entanto, como eu já bem frisei e tenho acompanhado, a partir da confirmação da sua vitória nas urnas, os trabalhos já começaram. No dia 1º de dezembro, o senhor embarcou juntamente com o vice Júnior para Brasília. Esta viagem trouxe grandes novidades, você já citou por cima esta emenda parlamentar que agora chega para o município de Canelinha, mas poderia frisar melhor como é que foi esta viagem, o que foi trago para a cidade das cerâmicas de novidade para a população? O Júnior ainda viajou, né, como vereador que né, até 31 de dezembro ele ainda exerce o seu cargo na Câmara. Mas a minha viagem foi uma promessa do deputado Fábio Choquete, presidente estadual do PSL. Quando ele esteve em Canelinha, ele disse, o Diogo vai se eleger dia 15, dia 17 ele está viajando conosco. Depois, quando deu, né, se confirmou a vitória, eles falaram, não, dia 17 não dá, porque ainda está muito recente. Né? A gente tem muito que agradecer. Né? Eu já passei em algumas casas, até peço desculpas se não passei em mais, mas é porque a gente está com muito compromisso. Hoje de manhã comecei a primeira reunião às 8, não parei até agora. À tarde tem mais algumas reuniões ainda, e à noite tem com os vereadores do PSL para estar conversando. Então dá uma certa limitada no tempo, mas quero estar passando também em boa parte das casas que a gente visitou para estar agradecendo nas empresas que abriram as portas para a gente. Mas na viagem especificamente, a gente foi para estreitar os laços.
né? O deputado montou toda a nossa agenda. Tivemos pauta, né, na FNDE, no Ministério da Agricultura, para ver alguns cadastros que já existiam e precisamos agilizar, né, para que essas obras deixem de ser apenas cadastros, que passem a ser uma realidade. Né? Visitamos quase que a totalidade dos gabinetes catarinenses lá em Brasília, para estar fazendo esse pedido de ajuda, esse pedido de auxílio para a nossa cidade. Porque é dessa forma, com a injeção de recursos na prefeitura, que a gente vai conseguir tirar a obra da sua rua, do seu bairro do papel e estar realizando essa infraestrutura necessária para a instalação de novas empresas, instalação de novos condomínios. Como eu já disse, através de uma conversa lá, hoje de manhã a gente deu continuidade à Caixa, ao fomento de alguns programas habitacionais que desejamos para Canelinha. Né? Entendo que seja de forma social, seja de forma subsidiada pelo governo federal, a gente precisa estar fornecendo isso. E é o compromisso de campanha que tivemos, trabalho. Né? Em caso algum, eu prometi asfaltar tal rua, calçar, construir uma escola. O que a gente prometeu é trabalho, é trabalhar para que isso aconteça. Né? E isso, o quanto antes a gente já tem que estar cumprindo, porque o quanto antes a gente iniciar esse preparativo, o quanto antes a obra sai e a população fica contente. O valor dessa emenda parlamentar é de R$ 1 milhão, como você havia destacado. Uma delas. Já tem um destino para essa emenda, prefeito? Essa emenda ela é destinada à pavimentação de ruas. Foi uma surpresa para mim quando fui até a prefeitura e não existe um levantamento inicial. Né, que já contatei já um escritório também de engenharia para estar nos auxiliando nessa questão, além do setor de planejamento da prefeitura, porque a gente precisa acelerar esse processo. A gente tem que ter os levantamentos para que se tenha toda uma planilha de gastos, para que a gente saiba qual o valor buscar, né, para estar realmente efetivando aquela obra. A gente precisa ter essa preparativa, a gente precisa ter um levantamento da prefeitura, quais são as situações mais críticas, aquelas que são emergenciais. Né? Mas eu acredito que essa pavimentação a gente vai estar inicialmente, não sei se toda ela, mas inicialmente a gente vai estar vendo ali para a localidade do Cardoso, que já foi um compromisso nosso de campanha. Na data de ontem você esteve reunido com a deputada Marlene Flenger. Desta reunião também temos notícias boas para relatar ao pessoal? Com a deputada Marlene, com o deputado Vicente Caropreso e com o deputado Ismael. Temos com a deputada Marlene e junto com o gabinete do deputado Darcy de Matos, né, o deputado federal, ela nos garantiu 250 mil reais em infraestrutura. O doutor Vicente nos garantiu 250 mil reais no custeio da saúde, né, que é aquele dinheiro usado para aquisição de exames, aquisição de medicação. E o deputado Ismael nos prometeu 200 mil reais para a assistência social e mais um veículo no valor também de 51 mil reais. Prefeito Diogo, para você, hoje, em sua visão, o que é prioridade para o município de Canelinha? O que buscamos investir, o que foi o nosso carro-chefe, né, durante a campanha, é a parte de infraestrutura. É lógico, a gente tem que trabalhar com todas as frentes. Hoje de manhã, ainda estava comentando com a nossa futura secretária de Educação que o PSL, junto com o vereador Júnior, né, através do vereador Júnior, trouxe para Canelinha uma escola, umas salas de aula, não é uma escola, são salas de aula, que através dela vamos estar destinando para ampliação da creche do Cobre. Então, assim, porque eu acredito, a infraestrutura é o necessário. A nossa infraestrutura, o que é? É a construção de novas unidades educacionais, a melhoria dos postos de saúde e, lógico, a questão de estradas, de pontes, porque é assim que vamos conseguir com que Canelinha progrida. Eu conversando segunda-feira com um empresário batistense que deseja se instalar em Canelinha, a primeira preocupação dele foi com relação à estrada. Por quê? Porque todos querem ter um acesso de qualidade. Eles precisam, né, são caminhões, são carretas que precisam trazer a sua matéria-prima, precisam escoar depois da sua produção. É isso, a gente tem, Tijucas é um grande exemplo. A gente vê uma rua pavimentada, logo parece que brota do chão galpões, casas. Por quê? Porque valoriza o imóvel, facilita quem quer adquirir o seu galpão, quem quer adquirir a sua casa, facilita porque tem um acesso de qualidade, sabe que vai, dia de chuva não vai se incomodar com a lama, dia de sol não vai se incomodar com a poeira. Então a gente precisa estar desenvolvendo essas áreas do município.
especificamente as áreas mais afastadas do centro, possibilitar que elas cresçam, né, para que a gente não tenha um centro inchado e bairros vazios. A gente precisa crescer como um todo e, lógico, todo bairro vai ter a sua parcela de investimento, a gente vai estar olhando com carinho, né, tentando equacionar esse desequilíbrio, principalmente, né, da malha viária, das estradas que existe hoje em Canelinha. Destacando o planejamento para 2021, quais serão as suas primeiras ações como prefeito de Canelinha? A gente tem toda uma questão de revisão de frota, né? Até aproveitando a conversa que já tive hoje de manhã, a gente tem algo incerto ainda, que é a questão da volta às aulas, né? Se teremos as aulas presenciais, se teremos as aulas, se seguiremos com as aulas virtuais, né? Mas então já estamos fazendo a busca por uma empresa que preste essa questão dos pequenos reparos, né, para que todas as escolas, que todas as unidades escolares estejam em plenas condições de bem receber os nossos alunos, os nossos professores, para que a gente mantenha e aumente ainda mais a qualidade da nossa educação. A gente tem algumas leis, principalmente de estrutura administrativa, que precisamos estar readequando, questão de secretaria, temos uma questão de RH, né, de recursos humanos, em que Canelinha já deixou de estar obtendo alguns recursos no passado por causa de estar com a folha salarial estourada. Então temos que estar fazendo essa revisão, temos que ter esse cuidado com o dinheiro público, né, dar a transparência necessária ao governo, aos gastos públicos, tanto os gastos quanto a arrecadação. Mas vamos seguir trabalhando em todas as frentes. Precisamos, né, temos o setor de habitação em Canelinha ficou muito defasado ao longo desses 4 anos. Como eu já disse, hoje ainda estava conversando com o pessoal da Caixa, que temos que alinhavar novamente programas habitacionais com a Caixa em Canelinha. Eu entendo que, lógico, a Caixa ela não tem toda aquela questão assistencial, né? Ela não dá pura e simplesmente a casa, mas ela consegue abrigar uma faixa de renda salarial muito expressiva em Canelinha, que vai sanar já a falta de alguns imóveis. E assim, trabalhando a cada dia, buscando a cada dia, né, enfrentando e prevenindo os problemas. Eu acredito muito que a gente também não precisa deixar a situação virar um problema para que se busque uma solução. A gente trabalha sempre com prevenção sempre é o melhor remédio. E assim, ouvindo o nosso cidadão, estando presente na comunidade, é dessa forma que a gente vai atender a demanda aí do nosso consumidor, que é o cidadão de Canelinha. Sobre a composição do secretariado, o senhor já definiu os nomes que vão assumir as pastas, que vão gerir as secretarias do município de Canelinha? Se sim, poderia citá-los? Acho que a maior cobrança da imprensa é com relação aos nomes, né, dos secretários. Mas até por uma questão, né, eu serei, a princípio, prefeito de Canelinha, dia 17 de dezembro, que é a data da diplomação. Mas já estamos conversando, a maioria dos secretários até já se apresentaram nas suas secretarias para estar tomando pé da situação em que se encontra. Alguns, lógico que a gente já conversou, dependem ainda desse conhecimento prévio da situação da secretaria para saber se aceitam, né? Querendo ou não, é um grande desafio. Então a gente está nesse retorno, mas acredita aí que no começo da semana que vem a gente já tem uma janta aí com todos para estar afinando os nossos discursos e a nomeação de todos, né, uma indicação de todos, pelo menos dia 17. Este ano de 2020 está sendo extremamente atípico, diferente do que tudo que nós já vivemos, por conta da pandemia do novo coronavírus. Infelizmente, prefeito, essa pandemia não tem uma previsão para acabar. A gente tem acompanhado as notícias que estão circulando mundialmente a respeito da vacina, que já chegou em alguns países, mas não temos uma previsão. Quando será que esta pandemia irá realmente acabar? Você acredita que isso pode prejudicar os seus projetos ou você já vem se adaptando a esta realidade, as formas que pode estar executando os projetos que pretende implementar no município de Canelinha? A pandemia tornou tudo incerto. O que temos de certeza a princípio, lógico, é R$1 milhão, o deputado Fábio, porque ele já colocou no orçamento de 2020. Então, o pagamento é garantido, até porque a gente já está no final do ano, então acredito que até o final do ano, começo do ano que vem, esse valor já deve estar na conta da prefeitura. Mas o restante, o que a gente tem é uma previsão.
né? O que fomos fazer em Brasília foi o primeiro passo. O que fizemos sempre em Florianópolis é o primeiro de muitos passos. Temos que estar sempre a cada formulário preenchido, a cada etapa cumprida, a gente precisa de uma nova atenção, de uma nova conversa. Santa Catarina, se eu não me engano, são 293 municípios a estarem lutando por esses valores. Então a gente tem que estar, quem não é visto não é lembrado, né? A gente tem que estar sempre presente. E claro, toda a própria montagem de governo, né? Antes tínhamos uma eleição em outubro, começo de outubro, agora já tivemos uma eleição em meados de novembro. Então tudo encurta, né? É um período de transição mais curto, tem toda uma incerteza com relação aos procedimentos do município, né? A área de esportes, a área de cultura, lazer, a área da educação, né? Como ficará esses serviços? Entende? Então, a pandemia, claro, ela traz... O que temos que estar pronto, lógico, é para a volta das nossas atividades normais, é para a plenitude do serviço público. Isso nós temos que estar pronto. Para quê? À medida que a vacina for chegando, à medida que as atividades forem sendo liberadas, a gente já está pronto e colocará a prefeitura a todo vapor. A notícia que vem de Brasília, Matheus, é que a partir de janeiro inicia a vacinação. Acredito, né? Uma notícia extremamente positiva. Sim, acredito que ela venha escalonada, lógico, né? Primeiro grupo de funcionários de saúde, depois grupo de risco, algo nesse sentido. Mas a ideia é iniciar a vacinação, mesmo que em pequena escala, a partir de janeiro. Temos participações nos comentários e vejamos quem está interagindo conosco. Oswaldo Pereira dos Santos, este é o cara. Valdirene Simas Maia, boa tarde, prefeito. Ivonete Souza, bom dia, meu anjo, estou ligadinha. Grande abraço, dona Ivonete. Ana Cláudia mandando aplausos por aqui, com certeza para o prefeito Diogo. O Hélio David Leal Júnior. Diogo veio para acabar com a distinção de cola branca e cola preta. O povo de Canelinha elegerá sempre pela pessoa daqui para frente. Algo também muito positivo, acredito eu, para o município de Canelinha. Marcelo Marcos, grande Diogo Francisco Alves Maciel. Desejo muito sucesso para vocês diante da nova gestão, diante da Prefeitura de Canelinha. Boa sorte e bom trabalho. Marcelo Marcos, da DNA Central de Negócios, do programa DNA Empreendedor, que vai ao ar nesta noite de quarta-feira aqui no Fato Atual. Grande abraço, Marcelo. Obrigado pelo carinho da audiência. E está aqui já repassadas as palavras para o prefeito Diogo. Jussiana Minique Regis. Que bom Cardoso, a respeito da nossa conversa sobre a comunidade do Cardoso. Wilson José Porcíncula, o secretário municipal de saúde de Tijucas. Parabéns, Matheus, e parabéns ao Diogo. Tenho certeza que Canelinha será uma nova Canelinha e vai ganhar muito com ele no executivo. Grande abraço ao Popular Tem. Obrigado pelo carinho da audiência. Está repassado também o seu comentário ao Diogo. Ana Cláudia, Canelinha cumprimenta prefeito eleito e todos os vereadores, desejando que seja intérprete da vontade popular e que ao longo de sua administração logre êxito nos projetos com que se comprometeu em implantar ou dar continuidade e que possa assim atender aos anseios de toda a população, que ele governe com um olhar voltado para o futuro desta terra tão especial e que receba o apoio de todos quanto possam contribuir. Rogo, enfim, a Deus para que cubra de bênçãos a nossa cidade. Está aqui o comentário da Ana Cláudia, cidadã de Canelinha, participando conosco. A Samara Eduarda Melim também mandando emojis, carinhas felizes. A Samara que foi fundamental durante todo o trabalho de campanha também do Diogo, uma grande profissional. A Luciana Minique, boa sorte, sucesso. Denise Firmo, parabéns, prefeito. Lucileia Rocha, parabéns, Diogo, sucesso. E o Daniel Pereira, o sargento Daniel, que foi candidato nessas eleições de 2020, uma grande pessoa comentando. Parabéns, prefeito, um forte abraço para você. Um forte abraço, Matheus. Muito obrigado a todas as participações e comentários, por todas as interações durante esta edição do Jornal do Meio-Dia. Prefeito Diogo, as expectativas são grandes. O povo optou por mudança e renovação. O que a população canelinhense pode esperar de você? Muito trabalho, Matheus, porque cidadão de Canelinha, eleitora de Canelinha. Essa é a expectativa que se tem com relação à mudança. Eu entendo que a mudança ela ocorreu não pura e simplesmente pelo Diogo. A mudança ocorreu devido a falhas administrativas, né, das administrações anteriores, a falta de perspectiva de evolução da nossa cidade. Isso é o que fez com que o eleitor optasse por um nome novo. Eu, na festa da vitória, Matheus, eu teve uma senhora que me abraçou e ela dizendo: Diogo, eu nunca te vi. Votei em ti e não te conhecia.
Então, assim, ó, isso gera um compromisso muito grande, porque se criou, lógico, uma expectativa muito grande a respeito de toda a conversa que tínhamos durante a campanha, dos debates, das lives, das entrevistas, porque o nosso posicionamento foi sempre muito forte em prol do crescimento da nossa cidade, da valorização da nossa cidade. Então, muitas pessoas se surpreendem, nem assumiu, já está fazendo isso, já está fazendo aquilo, mas não é porque nós realmente, Canelinha, não tem mais tempo a perder. E nós não podemos seguir da forma como era antes. Não podemos nos acomodar com o resultado de uma eleição. A partir do momento que as urnas fecharam, que fomos declarados vitoriosos, nós precisamos pensar nos 4 anos da nossa cidade, na forma como vamos fazer realmente. O pessoal, os adversários me chamavam de vendedor de sonhos. Agora nós temos que trabalhar para entregar esse sonho à nossa comunidade. E é isso que vamos fazer. E lógico, até mesmo porque 2024 temos uma eleição de novo, já me coloca à disposição do partido para estar disputando as eleições de 2024. Lógico, se o partido, se o povo de Canelinha entender dessa forma, e que vamos ter que ir trabalhando, vamos ter que seguir sempre trabalhando, a cada dia um novo desafio, a cada dia uma busca por algo a mais para a nossa cidade. Canelinha tem que perder 2 coisas, uma é aquela disputa ferrenha política de cola branca e cola preta, e o outro é um péssimo costume de se acostumar com pouco, de querer pouco. Canelinha precisa pensar sempre maior, precisa pensar sempre a mais, precisa pensar sempre naquela canelinha que queremos. E isso passa, lógico, pela busca de recursos, por uma boa gestão, por uma boa administração aí do patrimônio e do dinheiro público. Pela frente, o senhor tem 4 anos de mandato. Como o prefeito Diogo idealiza o município de Canelinha para daqui 4 anos? Queremos, durante os 4, realmente ser um canteiro de obras. Precisamos tirar essas obras estruturais, precisamos tirar elas do papel, precisamos fazer uma cidade melhor, além de uma cidade mais agradável, uma cidade mais bonita, uma cidade com atrativos melhores, principalmente o nosso turismo de aventura, o turismo religioso que existe na nossa região, o turismo rural. São várias situações que temos que estar oportunizando a nossa cidade. Temos que criar cultura, lazer ao nosso jovem, a pessoa na melhor idade. Temos que ter, o cidadão ele tem que ter orgulho e amor por morar em Canelinha. E isso passa, lógico, por oferecermos a eles uma cidade com uma qualidade de vida melhor, com uma educação, com uma saúde, com uma estrada melhor. Diogo, agradecemos imensamente pela sua presença em nossos estúdios, por todas as informações e já deixamos bem claro que o espaço do Fato Atual sempre estará aberto para que você venha divulgar os trabalhos realizados no município de Canelinha, se sinta à vontade para sempre ser muito bem recebido. E agora nós abrimos espaço para que você deixe uma mensagem aos seus eleitores e principalmente à população canelinhense em geral. Acabaram as eleições. A partir de agora, você é um representante do povo como um todo. Agradecer, lógico, o espaço, o convite do Fato Atual, pessoal que nos filmou durante a campanha, que bom que foram pé quentes, Estamos aqui hoje. Nós demos sorte. Sim. Não, é competência também. Agradecer de coração, assim como vem fazendo, após a vitória, aos 3.132 votos, tenho certeza que, como eu já dizia na campanha, vocês terão orgulho de terem feito parte da mudança. Mas após a vitória, eu falo como prefeito eleito de Canelinha. Eu falo para os nossos mais de 12 mil habitantes. Seremos prefeitos de 12 mil habitantes. Vamos precisar fazer uma Canelinha para todos. Os vereadores que se elegeram, eles têm uma árdua missão de ser vereador para todos os habitantes de Canelinha, e é dessa forma que vamos trabalhar. Independentemente se a pessoa votou no 17, no 15 ou no 11, a Canelinha precisa da ajuda de todos. Nessas idas a Brasília, nessas idas a Florianópolis, já contamos com a ajuda dos vereadores eleitos, dos atuais vereadores, e vamos precisar ainda mais de cada cidadão. Até me candidatar e me eleger, eu era apenas um cidadão de Canelinha, mas que procurava sempre fazer minha parte política.
conversava com os deputados, buscava acesso. Né? Você que tem interesse em estar disputando as próximas eleições, procure a Assembleia. Hoje ela está com acesso um pouco restrito por causa da pandemia, mas procure, acompanhe o deputado de sua preferência nas redes sociais, priorize aquele deputado que ajuda realmente a nossa cidade, que ajuda a Canelinha, busque criar esse elo de ligação. Afinal de contas, o que sustenta Brasília, o que sustenta Florianópolis não é o dinheiro. O que sustenta eles são o voto. Essa é a moeda mais importante que se tem na democracia, é o voto. Então, por isso, pense bem, se planeje, organize a sua intenção para com o seu futuro e para com o futuro da nossa cidade. E tenha certeza que vai ter na prefeitura sempre um parceiro de quem quer o melhor para a Canelinha, de quem quer realmente essa Canelinha dos nossos sonhos, e que vamos passar a entregá-los a partir de janeiro. Muito obrigado ao Diogo Francisco Alves Maciel, prefeito eleito no município